Bem-vindo de volta. Hoje temos o privilégio de receber Michael von der Schulenburg, que passou 34 anos nas Nações Unidas, vivendo em zonas de conflito ao redor do mundo. Ele agora atua como membro do Parlamento da União Europeia. Obrigado por participar do programa novamente. Não, obrigado por me receber. Vejo que vocês têm todas essas pessoas poderosas e, na verdade, me sinto um pouco intimidado por isso, mas estou muito feliz por estar aqui. Você é muito gentil. Bem, hoje eu queria conversar com você sobre a falta de legalidade dentro da União Europeia, já que isso também tem te preocupado ultimamente. Então, acho que só para situar os espectadores, há um coronel do exército suíço, um coronel aposentado, que serviu no Serviço de Inteligência Estratégica da Suíça e foi membro do Estado-Maior-Geral suíço. Trata-se do coronel Jacques Baud, que trabalhou para a OTAN, Nações Unidas e outras instituições, e é reconhecido por ter uma pauta de profissionalismo em análises. Ainda assim, ele foi agora sancionado pela União Europeia, o que significa que suas contas bancárias estão congeladas. Ele não pode viajar, não pode receber serviços e é difícil até conseguir comida. E seu crime, para receber esse castigo da ORI, foi aparentemente um pensamento errado orwelliano. Ou seja, ele tem a análise errada sobre a guerra na Ucrânia. Ele não seguiu a narrativa ou propaganda, pode-se dizer, da OTAN, e agora está sendo punido. Estou entendendo direito? Como você explica o que a União Europeia está fazendo com o coronel Baud? Bem, não há nada a explicar. Quero dizer, voltamos à Idade Média. Fizemos algo que no mundo anglo-saxão se chamaria de tornar alguém um fora da lei. Criamos uma pessoa, um fora da lei, que não tem mais direitos legais reais. Ele precisa de fato pedir dinheiro à comissão para pagar o aluguel e comprar comida. E se quisermos contatá-lo, aparentemente também temos que pedir autorização à comissão primeiro. Então a comissão atua não apenas como quem emitiu essa lei, ou decreto neste caso, mas também como quem o acusou, e ainda decide como isso será aplicado. É incrível. Quero dizer, para nós na Europa, onde acreditamos no Estado de Direito, isso é realmente incrível. Mas veja bem, deixe-me dizer outra coisa, porque estamos aqui no Parlamento. Quero dizer, toda a Europa Ocidental, ou a Europa da OTAN, e os Estados Unidos estão dominados pela crença de que a força é o que define o certo. Isso mudou completamente. E isso também significa que o Estado de Direito está sendo negado às pessoas. Quero dizer, não é apenas o Estado de Direito, o direito internacional, mas também o direito nacional, não é? Quero dizer, essas coisas andam juntas, e isso é muito, muito assustador, especialmente para a Europa, sabe, onde começou o Iluminismo, a Era da Razão, onde a maioria desses princípios, o Estado de Direito, todas essas ideias surgiram. Agora, enquanto estamos perdendo internacionalmente, estamos jogando tudo fora. E eu acho que como parlamentar, e infelizmente ainda somos muito poucos, queremos lutar contra isso, porque acredito que é nossa responsabilidade, representando o povo europeu no parlamento, dizer não, esse é o caminho errado. E também observar de perto a União Europeia, ver o que ela está fazendo e o que não deveria estar fazendo. E agora também somos acusados de sermos pró-Rússia. Isso não tem nada a ver com a Rússia, não tem nada a ver com a China, trata-se de nós mesmos. Em que tipo de mundo queremos viver? Por que estamos abrindo mão de nossos próprios princípios? Estamos basicamente nos prejudicando. E é isso que queremos trazer à tona. Foi isso que tentamos discutir no parlamento. Muito, muito difícil, porque todos estão em clima de guerra. E é por isso que temos essa situação. Não é apenas o caso de Jack Booth. Quero dizer, não devemos esquecer que há 59 pessoas na lista de sanções. A maioria delas não é conhecida. Ele é o mais conhecido, que provavelmente nos ajudará a chamar a atenção para o assunto.
Mas veja, todas essas pessoas basicamente vivem em um estado de ilegalidade, não é? Obtivemos um parecer jurídico e essas pessoas, ex-juízes da Corte Europeia, chamaram isso de ato ilegal. Nós, na prática, impusemos uma morte ilegal a essas pessoas. É algo terrível e há pouquíssima atenção internacional sobre isso. Fiz um ponto semelhante sobre nos prejudicarmos quando a União Europeia decidiu tomar essas novas medidas para confiscar os ativos soberanos russos. A UE suspendeu todo esse processo, votando a renovação do congelamento a cada 6 meses. Eles estão essencialmente quebrando suas próprias regras. Acho isso interessante porque não se trata apenas de uma violação do direito internacional, mas também de uma violação do próprio direito da UE. Retratar isso como sendo a favor ou contra a Rússia é, na minha opinião, uma forma muito propagandística de enxergar a questão. Quando se começa a desmontar o Estado de Direito em casa, até onde isso vai parar? Mas quem são esses 59 jornalistas e acadêmicos que foram sancionados? Quero dizer, não precisamos passar por todos eles, mas quais foram os principais crimes que cometeram? Ter as opiniões erradas. O interessante é que o decreto diz que se trata de pessoas que promovem propaganda russa, esse tipo de coisa, e desinformação. Aliás, nós perguntamos oficialmente à comissão se eles poderiam definir o que é desinformação ou má informação, e eles disseram que não tem uma definição para isso. Então, como podem julgar as pessoas com base nisso? Mas, de qualquer forma, é assim que está. Entre essas pessoas, eu não conheço todas, conheço alguns nomes e tal. Há pessoas que não têm nada a ver com a Rússia. Elas criticaram Gaza, criticaram o envolvimento francês na África e foram colocadas nessa lista de sanções. Então é algo muito, muito amplo. Agora, os Estados recorrem à União Europeia para silenciar pessoas que são críticas às suas políticas. E é muito interessante que façam isso por meio da União Europeia, porque todos os países já têm leis contra difamação e calúnia. Então eles poderiam realmente usar suas leis nacionais para processar pessoas. Mas em um contexto nacional, o Estado de Direito ainda é muito mais forte, porque temos uma separação de poderes, o que não existe na União Europeia. Por isso é muito mais fácil para eles agirem por meio da União Europeia, porque de repente ninguém mais sabe quem está no comando e ninguém sabe aonde recorrer à justiça para defender seus direitos ou coisas do tipo. Infelizmente, a União Europeia acaba servindo, e é também por isso que está perdendo credibilidade, para fazer coisas ilegais que não seriam possíveis em um contexto nacional. E isso é muito preocupante, porque eu não sou anti-europeu, mas acho que todo esse projeto europeu, se continuar desse jeito, é algo que eu não gostaria de ter. Mas o que exatamente o Coronel Boff fez? Do que ele é realmente acusado? Porque eu entrei nos próprios sites da UE e vi que o chamavam de participante de programas pró-Rússia. De novo, eu não gosto quando usam esse tipo de terminologia ou conceitos como pró-Rússia. O que exatamente isso quer dizer? Quer dizer que você está demonstrando lealdade ao governo russo em vez do seu próprio? Ou quer dizer que você simplesmente não está seguindo a narrativa oficial? Quero dizer, pró-Rússia pode significar tudo e nada ao mesmo tempo. E também vi que ele foi acusado de argumentar que a Ucrânia teria provocado a guerra ou a invasão contra si mesma. Mas pelo que entendo, ele estava apenas citando o principal assessor de Zelensky, Alexei Arestovich, que em uma entrevista de 2009, senta-se e diz algo como: bem, se provocarmos ou ameaçarmos expandir a OTAN para a Ucrânia, isso mais ou menos obrigará os russos a invadir. E ele argumenta que isso será o nosso ingresso na OTAN, ou seja, a Rússia se sentirá ameaçada, invadirá, e então, com a ajuda da OTAN, derrotaremos os russos. E é basicamente assim que entraremos na OTAN. Foi isso que ele disse. E eu sei disso porque entrevistei o Coronel Boff várias vezes, e ele citou isso em diversas ocasiões. Mas sabe, se alguém quiser argumentar que ele interpretou mal o que Arestovich disse, tudo bem,
É um ponto. Eu não acho que ele tenha interpretado mal, mas se esse for o argumento, tudo bem, pode ser feito. Mas sancioná-lo, usar isso como motivo para impedi-lo de comprar comida, congelar suas contas bancárias. Quer dizer, isso é algo muito sombrio. Não existe nenhuma lei no mundo que proíba você de dizer essas coisas. E veja, há muitas pessoas, Mearsheimer, por exemplo, que têm a mesma opinião. São estudiosos, pessoas muito bem informadas sobre esses assuntos. Claro, eles têm visões diferentes das da comissão, mas em nenhum país isso deveria ser algo processado por um tribunal. Nem poderia ser. Mesmo assim, a União Europeia faz isso. Quero dizer, eu realmente não me importo com a justificativa que deram a ele. Nada disso foi comprovado. Não houve nenhum processo que mostrasse que ele fez algo errado. Nada provado de que ele tenha prejudicado alguém por dizer essas coisas. Não. Isso é simplesmente emitido depois do veredito, porque a comissão dá o veredito e depois oferece uma justificativa muito fraca para ele. Ele nem sequer pôde se defender. He couldn't even defend himself. He was never asked about these things. He was never given. Ele nunca foi questionado sobre essas coisas. Nunca lhe foi dado o direito de ser ouvido sobre todo esse assunto. Tudo foi feito em segredo. Não sabemos qual foi a discussão, quem votou a favor, quem votou contra, ou quem se absteve, coisas assim. Portanto, é um processo completamente não transparente. Esse é o ponto importante. E se ele realmente fez algo que fosse contra a lei, então deveria ser processado, talvez na Suíça, talvez na Bélgica. Mas por que pela União Europeia? E por que dessa forma? Essa é realmente a questão. Por que dessa forma? E quem determina a pena? Quem decide pelo que ele é condenado? Quero dizer, não é nada disso. É apenas um processo completamente ilegal, mas que no fim tem consequências enormes para a pessoa que é indiciada, não é? Consequences for the person who is indicted, no? Oh, very much so. Com certeza. Mas notei isso também na academia. Trabalho como professor na universidade aqui e há uma pressão imensa sobre os acadêmicos. Os estudiosos com quem você conversa e que se concentram na Rússia sabem muito bem que é inútil discutir a crise atual sem falar, por exemplo, da expansão da OTAN. Mas todos estão plenamente cientes de que se você tocar nesse assunto, isso é visto como ser pró-Rússia ou apoiar a narrativa russa. O Haptit-Mathn pró-Kremlin. Todos esses conceitos vazios. Quer dizer, é muito fácil provar que isso está correto. Você pode citar vários altos funcionários americanos, políticos, líderes militares, chefes de inteligência, para provar que esse é realmente o caso. No entanto, os fatos não importam muito, porque agora eles não dizem que é desinformação. Eles dizem, isso é pró-Rússia. Em outras palavras, isso apoia a narrativa russa de que houve provocação, porque a narrativa da OTAN é de que não houve provocação. Então, não importa se é factual ou não. O que importa é que você não está se alinhando com a narrativa deles, a da OTAN. Isso mesmo, Glenn. É por isso que o seu argumento sobre o que ele foi acusado não é algo sobre o qual eu realmente queria discutir. O que eu quero discutir é que ele tem direito a um processo judicial se fez algo errado. Isso significa que ele precisa ser informado do que está sendo acusado. Ele tem direito a um advogado, direito de se manifestar e assim por diante, talvez para esclarecer as coisas. Mas nada disso foi feito. Então, o que queremos enfatizar não tem nada a ver com ele ter dito algo pró ou anti-Rússia. O que queremos dizer é que temos aqui um caso em que o Estado de Direito está sendo minado, em que a liberdade de expressão está sendo enfraquecida, e isso está sendo feito de maneira extremamente sigilosa, basicamente sem sequer existir uma lei para isso. E é nisso que queremos focar. É muito importante fazer essa distinção, porque uma vez que começamos a discutir se ele deveria ou não ter ido à conferência de Valdai, isso já é uma questão completamente diferente. O que precisamos fazer como deputados, como membros do parlamento, é afirmar que devemos manter os padrões do Estado de Direito. E isso não foi feito. Na verdade, não foi feito de forma alguma. É uma farsa.
julgar alguém e condená-lo por coisas terríveis. É isso que precisamos fazer. E isso não tem nada a ver com a Rússia, não tem nada a ver com a China, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Tem a ver com preservar a democracia, o Estado de Direito, a liberdade de expressão e todos esses valores. Esses são os valores que devemos defender, não necessariamente se alguém disse uma coisa ou outra. Seria muito difícil para nós entrarmos nesse tipo de discussão. Sim, porque a posição que ele adotou, bem, você sabe, em todos os livros dele, e ele escreveu muitos, geralmente se concentra principalmente em fontes ocidentais, o que também não dá muito para contestar. E eu acho que, em uma situação de guerra, é importante conseguir adotar uma postura honesta, porque sempre que há guerra, existe uma enorme pressão para que as pessoas sigam uma narrativa que toca fundo na natureza humana. Algo como, nós, o grupo de dentro, somos os bons, e o outro lado é simplesmente o mal. A presença de uma opinião mal é claro e meter-se como base para a guerra. Then, of course, it's good for mobilizing for war. Mas é impossível fazer a paz, porque você sabe, isso é chamado de apaziguamento, quando o bem cede ao mal. E por isso, é muito importante ter uma análise sensata. É por isso que eu sempre tive muito medo dessa narrativa de ser não provocado. Porque uma vez que é não provocado, então não se pode fazer um compromisso, porque aí você estaria recompensando a agressão. Mas quando se reconhece que ambos os lados têm alguma culpa, então é possível começar a diplomacia. Aí é possível encontrar negociações. Quero dizer, do meu ponto de vista, o Coronel Wall foi um sopro de ar fresco, considerando que tivemos 4 anos de diplomacia. Com certeza, com certeza. Mas você deveria ter o direito a um julgamento justo se ele disse algo errado. Eu não posso justificar tudo, não sei sobre todas as coisas, mas esse julgamento justo é muito importante, porque também intimida as pessoas. Sabe, conseguimos pouquíssimas assinaturas entre os parlamentares quando fizemos isso, pouquíssimas, porque até esse tipo de intimidação chegou ao parlamento. As pessoas têm medo de assinar, e até certos políticos que conheço muito bem na Alemanha, que normalmente fariam isso, não quiseram assinar a petição. Eles tinham medo de que, no fim, isso também pudesse recair sobre eles, que acabassem entrando na lista. E eles sabem o quão arbitrário é todo esse processo e o quão pouca defesa se tem. É algo feito por um grupo de pessoas que se reúne em segredo em Bruxelas e toma essas decisões. E isso é muito assustador. É muito, muito assustador. Eu entendo isso. Se você registrasse uma reclamação ou assinar uma carta dessas, para o próximo. É por isso também que queremos insistir no processo, entende? Não é que eu queira dizer que você disse algo errado, mas precisamos insistir no processo. E neste caso, temos um parecer jurídico, temos algo em que nos basear, que diz que isso não cumpre a lei europeia, não cumpre a lei internacional. A União Europeia cruzou o Rubicão, sabe, está indo em direção à guerra. E quando César atravessou o Rubicão, não havia mais como voltar. E acho que esse é realmente o nosso argumento. Gostaríamos no futuro de ajudar a transformar isso em um caso jurídico. Não está muito claro, porque no Tratado de Lisboa está escrito que qualquer decisão tomada pelo Conselho sobre questões de segurança e política externa não pode ser levada ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Como este é um assunto de segurança e política externa, sob o qual esse decreto foi emitido, a questão é se ele ou qualquer outra pessoa pode sequer recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Agora, se ele ou outros recorrerem a um tribunal alemão, eles simplesmente dirão que isso não é de sua jurisdição, e essas pessoas ficam presas. Então não sabemos. Sentimos que é nossa obrigação ajudar a descobrir como é possível lutar contra essas coisas. Queremos dar a todos os advogados, não apenas ao advogado de Jacques Bourg, argumentos apresentando este parecer jurídico e dizendo, veja, isto é um parecer jurídico, um parecer sério.
É assim que devemos proceder. Acho que devemos concentrar-nos neste ponto. Também enviamos uma carta a António Costa. Acho que 9 membros do Parlamento a assinaram, pedindo que ele cancelasse esse tipo de sanções contra indivíduos, porque são completamente ilegais. E claro, não recebemos resposta alguma, e assim todos nós ficamos extremamente expostos. Mas sabe, temos que fazer isso. Digo-lhe, há um grande medo circulando no Parlamento. Não há novo ponto. Minst te worries den out, stug nauseth, ligut svordeth. Esse é o ponto que precisamos defender. Você pode argumentar de forma diferente, mas temos que manter essa posição. Porque no momento em que começarmos a repetir o que o Sr. Özlem ou qualquer outra pessoa disse um dia, não saberemos. Simplesmente não sabemos. Mas, se ele fizer algo errado ao dizer isso, então existe um processo previsto pela lei alemã ou pelas leis nacionais para lidar com a situação. E é isso que queremos defender. Isso é muito importante porque, caso contrário, nos perdemos, sabe? Seja pró-Rússia ou não pró-Rússia. Queremos dizer que estamos defendendo nossos próprios valores, nossos valores europeus contra a Comissão Europeia. Sim. Isso é interessante, porque, bem, você provavelmente viu a mais recente estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, alertando essencialmente contra a União Europeia por se tornar cada vez mais autoritária, chegando até a destruir a civilização europeia. Essa não é uma boa posição a se adotar. Quase provando esse ponto, não em toda a Europa, mas ao chegar a esse extremo. Porque, bem, os próprios americanos sancionaram um dos comissários da UE, o ex-comissário europeu para o mercado interno e serviços, Thierry Breton. E a UN ficou indignada. Falaram sobre liberdade, soberania e lei. Mas em casa, eles próprios meio que mergulharam completamente na ilegalidade. Eu não seria tão defensivo em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, veja o que acontece com Maduro. É realmente irônico que ele tenha sido levado ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York. É o mesmo tribunal com o qual Trump teve todos aqueles problemas. Ele teve que sentar lá e responder perguntas. E depois, ele criticou o tribunal duramente, com palavras muito fortes, que eu prefiro não repetir. E agora ele leva outro presidente diante desse mesmo tribunal. Quer dizer, isso tem todas as características de um julgamento de fachada. Um julgamento de fachada significa que você já sabe qual será o resultado. Maduro não terá um julgamento justo, porque se o tribunal disser que o que ele faz ou deixa de fazer não está sob sua jurisdição, isso basicamente encerra o caso. Quer dizer, o que fazemos então? Temos que indenizar todas essas pessoas que foram mortas e todo o resto. E se o tribunal disser que não há provas suficientes de que ele cometeu um crime, ou a esposa dele, o que fazemos então? Quer dizer, isso é uma situação terrível em que Trump se meteu, porque ele não vai conseguir se livrar disso. E sabe, o grande problema pairando sobre ele são as eleições de meio de mandato. Pelo que vi até agora, a opinião pública nos Estados Unidos não está realmente do lado dele. E isso pode acabar muito mal, porque até lá, em 7 meses, tudo isso pode explodir e não gerar o que ele realmente espera. Então acho que o que temos aqui também envolve violar o direito internacional, sequestrar um presidente de outro país e depois minar a lei nacional dele, exatamente o mesmo que os europeus fazem. E eu acho que, como disse, o que me entristece é que nós dois somos ocidentais e todos crescemos acreditando que temos um sistema político que protege direitos básicos, o sistema judiciário, o Estado de Direito, a liberdade de expressão, a democracia e coisas assim. E agora vemos continuamente que essas coisas estão sendo destruídas por nós mesmos. Não pela Rússia, pela China ou por qualquer outro. Somos nós que estamos fazendo isso. E isso é muito, muito preocupante, porque basicamente o Ocidente está em declínio e está caindo rápido demais. É um declínio econômico, um declínio social, um declínio político,
e especialmente no cenário internacional, um declínio de credibilidade. Nós não temos mais credibilidade. Quero dizer, é tudo cheio de dois pesos e duas medidas. Basta olhar o que acontece na Venezuela, o que dizemos sobre Gaza, a União Europeia. É realmente triste. E todos esses políticos que temos ainda não perceberam o quanto nós e a próxima geração vamos pagar caro pelo que estamos fazendo agora. Eu tenho uma família grande, sabe? Acabei de ter meu 5º neto. Então estou muito interessado no que acontece. Bem, eu compartilho do seu sentimento em relação a Maduro, porque quando você o vê num tribunal em Nova York, quero dizer, tudo isso já é ilegal desde o começo. Eles violaram o direito internacional ao invadir, ao matar todas aquelas pessoas, ao sequestrar o presidente de um país soberano. Levam-no para Nova York e depois tentam criar essa ilusão de legalidade ao colocá-lo em julgamento. Quero dizer, é absurdo. Mas acho que você tem um bom ponto, porque sempre que países ou civilizações estão em declínio, seja econômico, social ou político, há sempre o risco de o Estado de Direito se desintegrar. Sim, deveria haver uma discussão dentro do Ocidente, no entanto, de que estamos em declínio relativo. Se você olhar para a economia, é simplesmente uma mudança de poder. E como garantir que não joguemos fora algumas das nossas melhores tradições em termos de Estado de Direito e de preservação de alguns dos valores sobre os quais a União Europeia fala muito, mas que na prática não cumpre? Quer dizer, veja o caso do Maduro. Ele foi preso, ou sequestrado, ou seja lá o que for, sem mandado. Não havia mandado, não havia nenhuma acusação contra ele. Ele não era procurado internacionalmente, simplesmente o pegaram e depois inventaram uma história. Isso é impossível segundo a lei. Se você acha que alguém cometeu um crime, mesmo que esteja no exterior, é preciso emitir um mandado internacional. E não havia nenhum. Não havia nenhum. Quer dizer, sim, acho que isso vai ser muito ruim. E quando vejo isso nos jornais alemães, o modo como estão tão entusiasmados com a eficiência da operação, lembro-me, já vi muitas guerras. Quer dizer, eu me lembro do Afeganistão, quando todo mundo elogiava a rapidez com que os americanos conseguiram derrotar o Talibã. E no fim nós perdemos. A mesma coisa quando Bush estava tão entusiasmado com o Iraque, e nós perdemos. Sabe, a Líbia, dissemos que agora tínhamos um modelo de como fazer uma intervenção internacional, e nós perdemos. Quero dizer, isso também é algo que vamos perder, essa questão do Afeganistão. Trump vai perder, e é uma grande pena, porque ele foi eleito por pessoas que não queriam mais guerras. Essa ideia de tornar a América grande de novo também significava não interferir em outros países. E agora ele está fazendo isso de uma forma extremamente não profissional. E não é só o fato de ele estar fazendo, é também extremamente não profissional. Parece que isso se deteriorou ao longo de um período muito longo. Costumo dizer que o caso de Kosovo criou um mau precedente, porque o argumento na época era de que não era legal, mas era legítimo, ao se referir a valores liberais e democráticos, como se dissesse: tudo bem, podemos fazer isso mesmo que não seja legal. Precisamos colocar esses valores acima da lei. Mas pelo menos naquela época, ainda havia essa pretensão. Se olharmos como isso se deteriorou com o tempo, apenas no ano passado vimos Gaza, onde basicamente apoiamos um genocídio. E depois, claro, um ataque às instalações nucleares do Irã, o que é simplesmente além de imprudente, proibido internacionalmente. Sim, pois é. E então o sequestro do presidente da Venezuela. É uma coisa atrás da outra. Parece que uma vez estabelecido esse precedente, e todos fingem não ver, só pode seguir em uma direção. Você se lembra da China e de outros países autoritários? Se a China fizesse algo assim, quero dizer, nós enlouqueceríamos. É inacreditável. E mesmo assim nós justificamos isso. Sabe, olhando os jornais na Alemanha, o que mais me preocupa é o apoio que está sendo dado a essa ação. Há toda essa conversa, é claro, sobre gastos militares e coisas do tipo. Se você quer paz, precisa se preparar para a guerra.
E agora continuamos ouvindo essa outra frase o tempo todo. Se você não for forte o stretch breaks, será o prato principal. Quero dizer, basicamente, os fortes vão te devorar. Temos que ser fortes. Quando você observa essas coisas, é uma negação completa de qualquer lei internacional. E a lei, tanto internacional quanto local, existe para evitar conflitos. A lei nacional serve basicamente para isso também. E achamos que isso não é mais possível. Isso significa que o mundo ocidental, que surgiu do iluminismo, agora tem uma visão extremamente negativa dos seres humanos. Significa que qualquer outra pessoa é automaticamente seu inimigo, ou potencialmente seu inimigo. Isso quer dizer que se ele tem uma arma, você precisa ter duas. Se ele tem duas armas, você precisa ter uma metralhadora. Quero dizer, essa é a lógica por trás de todos esses tipos de coisas. E isso acontece num mundo onde temos sistemas de armas militares tão poderosos que podem basicamente destruir toda a vida na Terra em questão de minutos ou horas, em um tempo muito curto. Não podemos mais nos dar ao luxo desse tipo de pensamento. Mas esse modo de pensar agora vem do Ocidente. Não da China, não da Rússia, não da Índia, não da África. São a Europa Ocidental e os Estados Unidos que, de repente, começaram a ver o mundo dessa forma. É uma atitude típica de perdedor. E com essa atitude, perdemos ainda mais rápido do que perderíamos de outra maneira. Essa é uma retórica muito estranha, muito infantil em sua essência, que se vê na mídia, mas também entre a classe política. Toda vez que o direito internacional é violado, tudo se resume a ou você apoia o que fazemos, ou apoia o outro lado, o vilão. Vimos isso com o Irã, quando os americanos e os israelenses bombardearam as instalações nucleares iranianas. Eu estava argumentando que isso era contra o direito internacional e muito desestabilizador. Na verdade, depois disso, é três armas nucleares como forma de dissuasão. Mas então o único argumento é, bem, você sabe, os mulás lá são muito maus. Se você se opõe a isso, significa que está com eles, essencialmente. Quero dizer, isso é propaganda de guerra básica. Quando bombardearam a Iugoslávia em 1999, era ou você apoia ou está com Milosevic, ou você apoia o bombardeio do Iraque ou está com Saddam Hussein. E fizeram o mesmo novamente quando justificaram o que fizeram à Venezuela. Ah, bem, ele é autoritário, é um ditador. Por que vocês apoiam ditadores? Esse é o tipo de lógica simplista que temos agora. Então não existe mais direito internacional. Isso tem enormes implicações. Veja, a universidade tem um projeto chamado O Custo da Guerra. Eles fizeram um estudo sobre o custo da chamada guerra ao terror entre 2003 e 2022, ou seja, mais de 20 anos, e afirmam que durante esse período, direta ou indiretamente, ela custou a vida de 4,8 milhões de pessoas, quase todas civis. Quero dizer, talvez algumas centenas de milhares de combatentes do Estado Islâmico entre eles, mas é só isso, e 38 milhões de refugiados. Isso significa que 1 em cada 3 refugiados é resultado da nossa campanha antiterrorismo. E se você comparar, não vai encontrar a Rússia, nem a Índia, a China ou qualquer outro país, nem mesmo o Estado Islâmico ou o Talibã, responsáveis por tantas mortes causadas por suas próprias políticas. E nós não queremos aceitar isso. Sabe, ficaremos muito mal na história se as pessoas compararem o que fizemos e o que estamos fazendo. E o fato é que nem reconhecemos mais o direito internacional, a Carta da ONU, que foi um presente dos Estados Unidos para a humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sem os Estados Unidos, não a teríamos. Temos as Convenções de Genebra, a 4ª Convenção sobre como agir em territórios ocupados com população civil. Jogamos tudo isso pela janela, mas é nosso. Fomos nós que começamos, e agora jogamos tudo fora. E isso é algo tão
tão doloroso de perceber que somos nós os culpados hoje em dia. Somos nós que matamos pessoas. Somos nós que cometemos abusos de direitos humanos. E já não somos mais os defensores disso. É assim que as coisas estão. E eu acho que para mim, como ocidental, como alemão, não quero ser outra coisa. Não sou contra a União Europeia, embora agora eu tenha minhas dúvidas. Então acho que para pessoas como nós, e muito depois terá o caminho que caminhamos. Muito difícil. E eu vi muitos, me esqueces, Merdilix. I've seen a lot of these wars. I mean, don't forget this, no? Sim. Ao mesmo tempo, vemos o crescimento do autoritarismo dentro de casa. O direito interno importa menos e o direito internacional também. Vemos ainda que os acordos internacionais significam cada vez menos, o que torna muito difícil manter a segurança e a cooperação internacionais. Porque sempre que há um acordo com qualquer país, esses acordos não significam muita coisa. Pegue os iranianos, por exemplo. Eles tinham o JCPOA, o acordo nuclear. Os americanos se retiraram, mas os europeus puniram o Irã. Não há lógica nisso, além do fato de estarmos torcendo pelos americanos. O mesmo acontece na Ucrânia. Em 2004, os europeus deveriam ser os garantes desse governo de unidade. Eles se afastaram. O Acordo de Minsk foi abandonado. Nenhum acordo parece mais ter importância. Como é possível, quero dizer, a confiança no direito e nos acordos internacionais é como um lubrificante que torna a cooperação possível. Caso contrário, tudo precisa ser. É preciso que tudo seja dissuadido, ou que tudo seja ameaçado pelo cano de uma arma, a menos que exista alguma confiança de que as pessoas realmente cumprirão seus acordos. Quero dizer, como é possível ter qualquer acordo de paz hoje em dia, se você não acredita que o outro lado leva isso a sério, que vale o papel em que está escrito? Agora temos manchetes nos principais jornais alemães dizendo: não é o direito internacional que vai nos proteger, são os Estados Unidos. Em outras palavras, temos que aceitar tudo que os Estados Unidos fazem. Caso contrário, não estaremos sendo protegidos. Essa é uma mudança enorme para um continente que passou por 2 guerras mundiais, das quais nasceu a Carta da ONU. E agora chegamos a um ponto em que não acreditamos mais nela. E isso é um perigo real. Não acreditamos mais nela, pelo menos a classe política não acredita. Estamos ouvindo, você precisa ser mais forte que os outros, a força é o que importa. Você tem que estar à mesa, não no cardápio, e coisas do tipo. É um argumento difícil de rebater. Sim, é confrontador, é retórica de guerra, e um dia isso vai ultrapassar um limite, e então será tarde demais. O problema é que não sabemos onde esse limite está. Bem, é interessante agora, no entanto. Temos novamente um estudo de caso de como isso pode funcionar em desvantagem da Europa, já que agora vemos os Estados Unidos reivindicando a Groenlândia. De repente você ouve muitos líderes europeus começarem a perguntar: onde está a legalidade? Qual é a justificativa? E eles não sabem o que fazer. Então os americanos simplesmente respondem: bem, precisamos disso para nossa segurança. Nós queremos. Um pouco como com os venezuelanos. Bem, sabe, ele era um homem mau. Vamos tirá-lo. É um caso muito interessante, Glenn. Veja, durante os 6 meses em que estive no parlamento até dezembro, os dinamarqueses ocuparam a presidência da União Europeia. E a senhora Frederiksen foi lá e fez um discurso de ódio de proporções inacreditáveis. Quero dizer, nem mesmo a senhora Kallas teria dito algo assim. Era puro ódio. Se não fizermos isso, a Rússia vai nos destruir. A Rússia vai entrar em guerra conosco. Ela precisa perceber com toda essa empolgação que, na verdade, serão os Estados Unidos que vão tomar uma boa parte da Dinamarca. Pelo menos uma parte, sobre a qual a Dinamarca tem certa reivindicação. E nem se deve fazer a pergunta. Veja, a estupidez da atual classe política é que essa obsessão com a Rússia está destruindo todo o resto. Simplesmente não conseguimos mais pensar racionalmente. E quero dizer, claro que não sou a favor dos Estados Unidos tomarem a Groenlândia, mas por outro lado,
também sinto o seguinte: não sei o que passa pela cabeça dela, se ela percebe os discursos que fez. Quero dizer, talvez eu devesse enviá-los de volta para ela, para que possa ouvi-los novamente e perguntar se ela realmente acha que ainda é esse o caso, o que está dizendo ali. Sabe, essa ideia de que precisamos construir todas essas defesas contra a Rússia, que supostamente vai marchar sobre a Dinamarca e Copenhague, ou seja lá o que for. E sim, agora é outra coisa. Vemos como temos uma classe política na Europa completamente incapaz. E vemos isso também com Merz e Macron agora, com a coalizão dos dispostos. Isso nunca vai acontecer. Posso te dizer, isso nunca vai acontecer. Mas eles fazem um grande alarde sobre isso, sabe? Como se ainda controlassem o mundo, como se ainda estivessem no centro e todos os outros tivessem que ouvi-los. É muito, muito triste, porque o que realmente precisamos fazer é encontrar o nosso lugar em um mundo que mudou. Ele não mudou apenas por causa da guerra na Ucrânia. Mudou porque a tecnologia avançou, a produção se deslocou. O BRICS agora é maior que o G7. Eles têm mais tecnologia nova do que a Alemanha e coisas assim. Quero dizer, nossa indústria está desaparecendo. Precisamos encontrar o nosso caminho. E o que estamos fazendo agora é, na verdade, nos prejudicar, por estarmos presos a uma mentalidade que talvez fizesse sentido na primeira metade do século XIX, mas não agora, ou desculpe, do século XX. Bem, o interessante sobre a Ucrânia é que quando os americanos estavam pressionando para expandir a OTAN em 2008, os europeus sabiam que isso terminaria em tragédia. Por isso foram os europeus, na época, os alemães e os franceses, que se opuseram a essa ideia. Mas o problema acabou seguindo adiante. E parte da razão é que sabemos que temos os americanos ao nosso lado como aliados. O problema para a Europa é que, uma vez que você decide tornar a Rússia sua inimiga e se vê diante de um poder tão grande, acaba ficando excessivamente dependente dos Estados Unidos. E agora, é claro, com essa dependência, não há nada que você possa fazer. Os americanos poderiam simplesmente atracar um navio de guerra na Groenlândia amanhã, fincar uma bandeira e dizer que é deles. Os europeus provavelmente não fariam nada. Quero dizer, eles poderiam explodir a infraestrutura energética da Europa e você teve o "ninguém disse nada". Todos fingiram que foram os russos. Quero dizer, depois de um tempo, com toda essa desonestidade, não deveria ser surpresa que tenhamos acabado onde estamos agora. Sim, nós começamos tudo isso dizendo que a OTAN deveria se tornar maior. Deveríamos expandir a OTAN. E agora, quando ouvimos a senhora Fredriksen, podemos acabar com esta guerra simplesmente não tendo mais OTAN alguma. Essa é a ironia da nossa política. Somos incapazes de ver as consequências, incapazes de ajustar nossa política de acordo. E eu acho que isso está errado. Se começamos nossa conversa sobre Jack Bowe, acho que a forma como ele está sendo tratado ele é um verdadeiro analista profissional. Posso dizer isso porque estive em guerras por 34 anos e eu sempre o ouviria. Talvez eu não concordasse com tudo, mas era feito de maneira profissional. E o que está acontecendo com ele é apenas uma daquelas coisas que acontecem agora no mundo ocidental. O nosso declínio. Ele é um símbolo do nosso declínio político. A maneira como tratamos alguém assim é um sinal do declínio político do Ocidente. Ele vai os perdedores. Todos nós seremos os perdedores. Bem, tudo começou com difamações, tentando arruinar a reputação de alguém. Depois veio a censura, e então o cancelamento. Demitir pessoas, tirar seus empregos. Mas agora existem essas sanções em que nem mesmo se permite que as pessoas comprem comida se discordarem de seu governo. É simplesmente absurdo. Mas eu queria te perguntar novamente, talvez para terminar com uma nota de esperança. Já que você está liderando algumas das iniciativas para reverter essa falta de leis que agora está tomando conta da União Europeia, no caso contra as sanções ao Coronel Bowe e outros, há algum motivo para otimismo aqui? Você acha que isso vai a algum lugar?
Acho que é preciso sempre manter um certo otimismo. Caso contrário, você não faria mais nada, certo? Acho que podemos ver que algo está dando errado e teremos que lutar contra isso. Claro, nossa capacidade de lutar contra isso agora é muito limitada. Por exemplo, queríamos convidar alguns deles para o Parlamento Europeu, mas é claro, não podemos. Por quê? Eles deveriam ver o que fizeram com essas pessoas. Mas não é possível. Tentamos fazer muitas coisas no parlamento, mas fomos bloqueados. Ainda assim, continuo insistindo, porque eu tenho tantos netos que sinto uma certa responsabilidade por isso. Agora tenho 77 anos e realmente não tenho nada a perder. Então, se eu não puder falar, quem mais poderia? Quero dizer, se você observar, por exemplo, quando fazemos petições ou coletamos assinaturas na Alemanha, como agora, contra as sanções a indivíduos, vai perceber, se não me engano, que não há um único professor ativo de universidade que assine. Só os aposentados assinam, porque têm medo de perder o emprego. É assim que as coisas são. E sempre nos surpreendemos por só haver pessoas mais velhas ali. Claramente, os outros têm medo demais. Se eu ainda tivesse um emprego na Alemanha, provavelmente também pensaria 2 vezes antes de assinar. Sim, eles fizeram uma pesquisa no Reino Unido em que descobriram que jovens acadêmicos nas universidades eram muito cuidadosos com o que diziam, porque ainda não estão devidamente estabelecidos. Então, se dizem algo que vai contra, bem, digamos, o consenso, isso pode significar o fim da carreira deles. Você meio que precisa esperar até ter estabilidade ou estar aposentado. Mas essa é a nova atmosfera de medo e intimidação que está tomando conta não apenas do Parlamento da União Europeia, mas de muitos níveis da sociedade. Então, sim, às vezes sinto que o que foi feito aos russos, não à Rússia, mas aos russos, também corroeu um pouco o Estado de Direito, porque costumávamos ter o princípio de que não aplicamos punição coletiva. Mas isso já foi completamente deixado de lado. Quer dizer, tudo começou como uma espécie de justificativa. Eu me lembro de todos esses atletas. Diziam que eles faziam parte da máquina de guerra de Putin, porque ajudavam a dar uma boa imagem da Rússia ou algo assim. Então, se eles ganhavam alguma coisa, você via a bandeira russa e ouvia o hino. E era isso que Putin queria, nos diziam. Então, certo, os atletas fazem parte da máquina de guerra, nos diziam. Tudo bem, agora eles não podem mais participar. E aí chegamos a isso, que por si só já é algo terrível, porque o esporte deveria apelar a algo da natureza humana. Precisamos competir uns com os outros. Gostamos de vestir as roupas tribais e agitar nossas bandeiras. O esporte é algo bonito. Sim, é uma forma agradável de fazer isso de maneira civilizada. Mas então, é claro, surgem os autores. De repente, Dostoiévski precisa ser retirado da biblioteca, o que não faz o menor sentido. Depois de um tempo, isso só alimenta o ódio puro contra uma nação e sua cultura. E mesmo que se pratique esse tipo de punição coletiva, no fim das contas você acaba se prejudicando também. Certamente estamos convencidos de que eles não precisam de tanta propaganda na Rússia. Eles só precisam mostrar o que estamos dizendo sobre eles, sobre o que estamos fazendo. E então eles percebem, certo, tudo que o Kremlin dizia sobre o Ocidente é verdade. Todos nos odeiam. Não é o Putin que eles odeiam, somos nós. E é simplesmente tão estúpido tudo o que foi feito, até mesmo do ponto de vista estratégico. Olhe para os países africanos, asiáticos e latino-americanos. Depois disso, a Venezuela, por exemplo, é claro que eles preferem apoiar o Putin. Claro, eles acham que mesmo que não concordem com o que ele faz, pelo menos ele enfrenta o Ocidente. Podemos não achar que o que ele faz é certo, e você sabe, blá blá blá. Mas ainda assim, para nós, é algo bom, porque de certa forma reduz a influência da OTAN. Reduz esse uso consciente da força militar para impor uma visão política sobre os outros. Você sabe, é uma estatística que mostra que entre 1992 e 2022, em 30 anos,
Os Estados Unidos intervieram em outros países 251 vezes. E isso não vem dos chineses nem dos russos. Vem do Congresso dos Estados Unidos, eu acho. É inacreditável. Então eu tenho que dizer isso também, porque senão sou acusado de usar propaganda russa. Não, na verdade é propaganda do próprio Congresso dos Estados Unidos. É terrível. Não é terrível? Mas eu vejo a cobertura da mídia agora. Mesmo quando os Estados Unidos entram na Venezuela e fazem esse tipo de coisa, em total violação do direito internacional, a cobertura da mídia tende a se concentrar em isso pode encorajar a Rússia e a China. Veja como Putin se beneficia. Isso não tem nada a ver com a Rússia. São os Estados Unidos, e ainda assim precisa ser empurrado para o outro lado. É realmente impressionante de ver. Há outros artigos dizendo que agora a Rússia está perdendo porque um de seus amigos mais próximos está sendo preso e coisas assim. Tudo é visto sob esse ângulo de que nós estamos certos. Há essa autossuficiência moral e o outro lado está errado. E claro, a autossuficiência moral é o combustível das guerras. Quero dizer, isso é muito claro. Sabe? Somos acusados de sermos compreensivos com a Rússia. E eu sempre digo a eles, o princípio básico de toda diplomacia é respeitar os outros, ouvir os outros e tentar entender o que o outro quer. Isso não significa que você concorde com isso. Entender não significa concordar. Entender vem de usar o cérebro. Em alemão, a palavra é semelhante. Entender, verstehen, vem de Verstand, pelo menos em alemão. Então, se me acusam de ser um Versteher, eu sempre digo eu tento usar o meu cérebro. Nem sempre funciona, mas eu tento. Eu pior insulto, essa palavra alemã, Putin Versteher, que significa alguém que entende o Putin. Mas Sterafor é uma palavra muito positiva. Sabe, no exército me disseram, eu tive muito contato com o exército na minha carreira, porque conversei bastante com eles. E lá você aprende que até um tenente, quando está ali com o outro, precisa tentar entender o que o outro quer. Caso contrário, ele não consegue tomar as decisões certas. Então, precisamos tentar entender. E não há nada de errado nisso. Na verdade, é uma condição prévia para qualquer negociação de paz. Tentar entender o que o outro lado quer, porque quer, como nos vê e assim por diante. E claro, isso vale para os dois lados. Mas hoje em dia, não conversamos com os russos. E no fim, por não conversarmos com eles, acho que os grandes perdedores serão os ucranianos. Porque é com o sangue deles que estão pagando por essa guerra. Bem, essa tem sido uma das minhas maiores preocupações. O fato de que, antes de tudo, a União Europeia não faz nenhuma diplomacia com a Rússia, mas também de que não podemos conversar com os russos. Não temos permissão, nem mesmo, vai além disso, nem sequer podemos tentar entendê-los. Se você tenta compreendê-los fazendo análises e avaliando quais são as preocupações deles em termos de segurança, ou como podemos criar preocupações para eles, esse é exatamente o problema do próprio Glenn Gysin. Sim, exatamente. Também não temos permissão para fazer isso. Aí eles realmente aplicam sanções contra você. Quero dizer, o que ele fez? Ele não foi ao Kremlin, não trabalhou com ninguém. Ele mora em Bruxelas. Ele não teve coragem de sair e dizer, Jack, dessa vez você está errado. Sabe, essa situação é parecida com aquela. O que deve ser feito em uma democracia? Não, nós o sancionamos, e a qualquer um que fale com ele. Muito difícil. Certo, quero manter o ânimo. Sim, obrigado. Espero que as coisas deem certo, mas dizer que, Jack, nenhuma das duas coisas pode ser compreendida se não enxergarmos o quadro completo, como nos tornamos fora da lei, no direito internacional e no direito nacional, como passamos a depender cada vez mais da força, impondo nossas visões aos outros. Acho que há uma mudança total em tudo isso, o que considero muito, muito ruim para a Europa, muito ruim para os Estados Unidos. E acho que precisamos mudar isso se quisermos manter nossa dignidade, nossa prosperidade e a paz para o futuro. E Bo é apenas um pequeno detalhe em tudo isso.
Bem, eu sempre sinto que se tivéssemos respeitado o direito internacional e não tivéssemos derrubado o governo na Ucrânia, nada disso estaria acontecendo. Mas agora nem sei se posso dizer isso em voz alta, se não estou sendo vigiado também. De qualquer forma, queria agradecer pelo trabalho que você faz. Muito obrigado por me receber e por tentar garantir uma audiência justa para o Coronel Jacques Beau e para os outros também. And the others. We want to use this case to Você quer usar esse caso também para os outros. Nós, como parlamentares, somos responsáveis por todo o sistema. Não é apenas uma pessoa. Isso é muito importante de entender. Queremos que essas pessoas tenham justiça. Se fizeram algo errado, devem ir a julgamento, seja como for. Mas não assim. Isso é importante. like this. That's important. Sim, mas isso me preocupa ainda mais, porque se eles podem fazer isso com alguém como o Coronel Beau, então podem fazer com qualquer um. Essencialmente, com você e o Niels, claro. Estamos muito perto disso, não é? Bem, obrigado mais uma vez. Certo, muito obrigado. Tchau. Okay, thank you very much. Bye-bye.